Este vídeo é a continuação do vídeo de introdução à prótese parcial removível. Classificação é importante para facilitar o planejamento. Sem planejamento, não dá certo. A classificação procura agrupar os casos clínicos que apresentam as mesmas soluções terapêuticas. Esse agrupamento é necessário para organizarmos o planejamento dos casos clínicos. Casos de próteses removíveis dento-suportadas. Nesses casos, as próteses possuem dentes pilares em ambas as extremidades do dente artificial, tanto na região anterior quanto na região posterior. Dessa forma, ele transmite a força mastigatória gerada sobre o PPR somente para o ligamento periodontal. Na arcada dento suportada, tem dente dos dois lados. Então o apoio transfere a força para o ligamento periodontal. Não se apoia na fibromucosa. Prótese dento-muco suportada. Pelo menos uma das emercadas não possui dente pilar posterior. A força mastigatória, dessa forma, é transmitida para a fibromucosa e para o ligamento periodontal. O ligamento periodontal possui uma elasticidade que permite o movimento em torno de 0,1 mm. Durante os movimentos, os dentes pilares podem sofrer uma sobrecarga devido às alavancas que prejudicam o ligamento periodontal. Isso acontece em decorrência do movimento maior na região da fibromucosa de revestimento. Os casos dentro muco suportado são os mais difíceis de dar conforto para o paciente. A prótese se movimenta muito mais para o lado da fibromucosa de revestimento e pressiona o dente pilar. Muco dento suportado. Os dentes remanescentes não proporcionam condições satisfatórias para receber a força mastigatória, ou estão mal posicionados ou em número insuficientes. A prótese muco-dento suportada é aquela que era melhor não fazer. Você só faz quando o paciente pede. Em 1927, Kennedy propôs uma classificação das arcadas baseado nas dificuldades encontradas em determinados grupos de pacientes. Por esta classificação, nós temos os casos de classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Os casos de classe 1 são os casos onde os pacientes são desdentados posteriores bilaterais ou com ausência de dentes pilares posteriores em ambos os lados. Os casos de classe 2 são as situações onde os pacientes são desdentados posteriores unilaterais ou com ausência de dente pilar posterior em um dos lados. Os casos de classe 3 são os pacientes que apresentam espaços protéticos posteriores, mas que possuem dentes pilares posteriores a este espaço. Casos de classe 4
compreende os casos de desdentados anteriores. Este caso é estritamente estético. Applegate propôs 8 regras necessárias para realizar a classificação de Kennedy. Regra número 1. A classificação só deve ser feita após o preparo prévio da boca. A exodontia de qualquer dente pode alterar a classificação. Regra número 2. Na ausência do terceiro molar, este não deve ser utilizado na classificação do caso clínico. Um dente só entra na classificação se fizer parte da PPR. Regra número 3. O terceiro molar só será considerado quando for utilizado como pilar. Regra número 4. Quando o segundo molar estiver ausente, mas não for planejada a sua reabilitação, este dente não deverá ser considerado na classificação. Regra número 5. Onde existirem várias regiões desdentadas, a região mais posterior e que será reabilitada irá determinar a classe do caso clínico. Regra número 6. Com exceção da região que determina a classe, as demais regiões serão chamadas de modificações. Regra número 7. O que determina o número de modificações é a quantidade de espaços protéticos existentes, e não a quantidade de dentes ausentes. Regra número 8. A classe 4 não aceita modificações. Portanto, qualquer espaço protético adicional irá alterar a classificação. Vamos exercitar nossos conhecimentos adquiridos? Não esquece de olhar o espaço protético. Não importa quantos dentes estão faltando, mas sim o espaço que você vai colocar uma PPR.